Ele ia secar quem? Torcer pra quem? E tem algumas respostas chegando na nossa hashtag. Coloca aqui, por favor. Aqui, ó, já tá aqui atrás de vocês. O Will Minton, ele fala assim, Flamengo ou Palmeiras perdendo, o corintiano vai adorar. Palmeiras ou Flamengo ganhando, o corintiano vai detestar. Ou seja, então, depende do copo meio cheio ou do copo meio vazio. Difícil, cada um escolhe se vai ficar feliz ou triste. Não, é muito difícil, mas aí eu acho que eu concordo com a teoria do Pascoal, assim que de um lado e de outro, eu acho que a rivalidade, eu acho que o Djalma também foi nessa, é muito maior contra o Palmeiras, né? Óbvio. Então, eu acho que é mais difícil torcer para o Palmeiras. Por mais que esteja na bronca aí com o técnico e tal, acho que é mais fácil. Na moedinha ali, ele fala, pô, que dê Palmeiras, que dê Flamengo. Mais fácil é torcer contra o treinador, né? Ele não vai torcer pro rival nunca, mas vai torcer contra o treinador. Né? A rivalidade entre Corinthians e Palmeiras está acima do momento ruim com o Vitor Pereira, é isso? Não, a rivalidade Corinthians... Lembra aquele filme lá, Boleiros? Não sabe o que é um sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. Mas, do jeito que você está dizendo, só pode acontecer uma coisa, então, para agradar. É o seguinte... Os corintianos todos torcerem pro Palmeiras, não, é isso que o Pascoal está tentando. Não tem como os dois perderem, que eles querem, não tem como ficar empatado até segunda-feira, tem que ter um vencedor. O cara vai torcer, então, pro Vitor Pereira fazer um monte de bobagem, substituição errada, caramba, mas o Palmeiras ganhar. O Flamengo ganhar, assim mesmo, porque ele não quer o Palmeiras. Mas fala, Djalma. Não tem como não ganhar um ou outro, tem que ganhar, pô. Ô, Dani, eu acho que o torcedor o corintiano vai ver o jogo, assim, Palmeiras dando um sufoco, dominando o jogo inteiro, bola na trave, ou seja, nada deu certo que o Vitor Pereira fez. Exatamente. E no final do jogo sai um gol do Flamengo lá por acaso e o Flamengo ganha o título. Ainda fazendo substituições erradas, o cara bravo, flamenguista bravo, esse técnico tá maluco e tal, é isso aí. Aí no final ganha de 1-0, porque se o que o Pascoal quer, não dá, Pascoal, tem que ficar 0-0. Não dá pra perder os dois. Eu entendi, torcer contra o técnico, é isso, que ele faça bobagem e tal. Eu entendi também o que o Pascoal tá fazendo, tá? Eu também entendi. Eu entendi. Não é isso não. Então tá. Ele tá aumentando a torcida aí. Mas deixa isso pra lá. Que o torcedor do Corinthians, ele tá preocupado mesmo com o que acontece no domingo. O jogo no Morumbi, o Corinthians não ganha no Morumbi há bastante tempo. Teve mais tempo de descanso dessa vez, o que já aconteceu o inverso em outros momentos também, mas jogou na terça-feira, enquanto o São Paulo só jogou ontem. O Rogério Ceni falou sobre isso na entrevista coletiva pra gente mergulhar no clássico. É um benefício. Eu lembro que no ano passado nós tivemos esse benefício. Nós jogamos contra o Corinthians com 2 dias de vantagem. Acho que vocês lembram isso na fase classificatória do Campeonato Paulista. Eu até citei, se eu não me engano era o Vitor Pereira, o treinador, né? Ele citou da desvantagem de jogar com 48 horas de diferença. E é a mesma situação, nós vamos enfrentar o Corinthians com 48 horas de diferença, com pouco descanso, pouca recuperação, praticamente sem treinamento. Mas nós contamos muito com o apoio do nosso torcedor. Eu acho que o apoio da nossa torcida pode fazer a diferença na parte motivacional de cada jogador. Não estamos aqui reclamando, nada. Faz parte do jogo. Talvez poderia os 2 jogos ter sido na quarta, ou poderia, né, como foi contra o Palmeiras, os 2 na quinta e jogaram, se enfrentaram no domingo em condições iguais. Eu acho que o Corinthians leva vantagem no aspecto físico, sim. Como nós levamos, e eu dei a entrevista aqui aquela vez, concordando com o Vitor Pereira, que ele tinha desvantagem no aspecto físico, mas nós vamos nos superar. Nós somos São Paulo, nós temos a nossa camisa, nós temos a nossa torcida, e temos que nos superar mesmo diante dessa dificuldade. Tá aí o apaziguador Rogério Ceni. Djalminha, o que pesa mais, jogar em casa com a torcida ou jogar descansado com 48 horas a mais? Eu acho que essa diferença aí ela é relevante, né? 48 horas é uma vantagem boa, principalmente nessa temporada. O São Paulo não está com um plantel tão grande assim. Eu acho que é uma vantagem, sim, para o Corinthians no aspecto físico. Principalmente ressaltando que se trata do início da temporada. Agora, sem dúvida alguma, que o São Paulo, dentro de casa, provavelmente deva tomar a iniciativa, apesar desse time que vocês já comentaram aí, um time mais reativo, né, de jogadores de velocidade, mas eu acho que a vantagem de jogar em casa é do São Paulo, mas fisicamente não resta dúvida que 48 horas faz uma diferença sim.
além de fazer diferença, porque o jogador, o time do São Paulo ontem jogou com parte, talvez, o Caleri, que deve entrar como centroavante. Sim. O Arboleda, que pode entrar na zaga. Essas são as duas prováveis alterações que o time do São Paulo tenha para essa partida. Então, se você pensar, são 9 jogadores que estarão em campo com 48 horas a menos de descanso. E em começo de temporada, isso tem muito poder. Bom ponto, Pascoal. Muita relevância, porque isso conta, né? E aí, claro que... colocar o Mendes já seriam 8, né? Vamos começar a tirar quem pode entrar e não jogou, né? Se ele botar o Mendes, aí... Deve botar, eu acho que deveria, né? Tem lá aí vai tirar o Pablo Maia. Vai bota o Mendes. Aí enfim. Serão 8. Perfeito, tem razão. Agora, eu acho que é uma desvantagem. Sim. Eu acho que nesses casos, e inclusive que quando a gente trata de clássico, as coisas devem ser mais equânimes. Você tem que ter uma coisa mais equilibrada. Porque não dá para chegar a 48 horas de diferença entre um jogo e outro. Aconteceu no ano passado, acontece nesse ano. Eu acho que para clássico é muito pesado. Sim. É muito difícil. Se fosse um jogo... Muito obrigado. Se fosse um jogo normal, de campeonato, de tabela, corrida, normal. Mas um clássico, 48 horas, tem muita diferença. Agora, a declaração muito tranquila do Rogério, evidentemente. Apaziguador. Porque não foi o contrário, né? Porque se é a primeira vez e ele... É porque ele tem a do ano passado para falar, e ele estava aqui, então ele lembrou, falou, já fomos beneficiados do ano passado, então agora temos que sofrer com isso e tal. Não tivesse acontecido isso, não sei se seria desse jeito, não. É diferente, mas enfim, que bom que ele entende que ele também já foi beneficiado há pouco tempo, ou seja, há um ano. O fator casa mas pesa. Está errado. Ou faz terça, ou faz tudo quarta, tudo bem, era aniversário de São Paulo, tinha copinha, tinha algumas coisas... Mas tudo isso já podia ter sido pensado lá atrás e tal. Ou adiar a data, não ser nessa data. Vamos falar, 8, 7 jogadores, sei lá, no mínimo que jogaram ontem, que vão jogar de novo e tal. Por isso o Corinthians vai ganhar? Não, evidente que não. Ele conta aí que a torcida empurra e tal. Mas acho que o principal é que o tamanho que foi da vitória contra a Portuguesa, eu acho que muda muito. Ânimo. Dá um ânimo, dá confiança, dá tudo. Reconhecimento do trabalho, o David muito bem do lado, o Rato do outro, aí entra o Pedrinho, também faz gol e tal. Então, eu imagino que o ambiente esteja muito bom. E isso aí ajuda muito no clássico. O Corinthians também vem de vitória. Vem, mas tem problema de Marco vai jogar, não vai jogar, o Vera vai jogar, não vai jogar? Acho que vai. Ok. A expectativa é da volta do Vera, mas o Maicon, a gente ainda não sabe se vai ter condição dessa partida. Eu queria pegar esse ponto, Pascoal, porque se a gente olhar as campanhas, elas são parecidas, né? O São Paulo tem agora 8 pontos com a vitória em cima da Portuguesa, o Corinthians tem 7 pontos. Os desempenhos, as armas, porque acho que tecnicamente a gente não tem nenhuma dúvida de quem é superior pegando o jogador por jogador, né? Eu vejo o Corinthians à frente. Vai fazer outro cara a cara. Não é cara a cara, eu juro que não é cara a cara. Não é cara a cara. Numa análise eu vou ser expulsa do descansando 48 horas. Pode fazer só com o Djalminha, ele adora isso. Ainda descansando 48 horas. Eu quero saber horas. São tão diferentes assim as campanhas, porque, sabe? Assim, se você pensar nesse descanso de 48 horas para a faixa etária do time do Corinthians, isso dá uma ajuda tremenda. Claro. É verdade. Por exemplo, o Renato vai estar zerado para jogar. A dupla de zaga, os 4 zagueiros, o goleiro, porque todos estarão zerados. Sim. Porque dali para frente, o Fausto Vera é garoto, né? Se for jogar o Rony de volante é garoto, se for jogar o Duqueiroz é garoto, se jogar o Watson é garoto, entendeu? Mas a os dois zaga da frente não tem, velha. os dois da frente também são novos. Então, o problema é a recuperação desses jogadores mais rodados do futebol. Então, aí o Renato Augusto, com 48 horas a mais de descanso, ele já é um baita jogador. Ainda com 48 horas a mais de descanso, ele vai chegar no clássico zeradinho. Está no Corinthians favorito? Acho o Corinthians favorito. Mesmo não vencendo, eu não sei se é desde 2017. A gente tem uma tela com os confrontos. Coloca aí para refrescar eu não tenho muita certeza. Eu estou me lembrando do ano passado, que o Corinthians também vai jogar no Morumbi. São 11 confrontos, vai entrar a tela aí e a gente lê. Bonitinho. Aí, ó. É de 17, desde 2017 não vence no Morumbi. 7 vitórias do São Paulo e 1 vitória do Corinthians.
16 de abril de 2017. Pensando nas campanhas de Djalminha, como chegam as equipes e no que fizeram até aqui no Campeonato Paulista, quero saber se você concorda com o Pascoal, se o favoritismo é do Corinthians e se você vê uma distância muito grande no desempenho até aqui. Bom, assim, eu acho que o favoritismo, né, é um jogo muito equilibrado. Eu não vejo o Corinthians tão favorito, principalmente pelo jogo ser no Morumbi. Eu acho que isso influencia e não vi, principalmente o Corinthians, fazendo bons jogos fora de casa. Engraçado que o Corinthians tem uma postura quando joga na Neoquímica, que é uma equipe que vai para cima, cria oportunidades, e quando joga fora de casa, ele se comporta de outra maneira. Não tem esse ímpeto, não sei se é a falta do torcedor, né, do apoio do torcedor, mas eu acho o jogo muito equilibrado, não vejo esse favoritismo tanto para o Corinthians, não. Tô com você, viu, Djalma? Tô com você também. Tudo bem, é o mesmo time lá do Guarani, vai entrar o Vera, provavelmente, né? E Michael também, que já saiu machucado, Cantígio, esses não jogam, você vai ter umas duas mudanças. Vai pesar isso que você disse a favor, vai. Balbuena, descansado, Gil, estou falando os mais experientes, e principalmente o Renato Augusto. Mas jogo no Morumbi, São Paulo depois desse 4-1, eu acredito que está tudo. Ô Mauro, o time do São Paulo está trocando pneu com o carro andando. Tá chegando o jogador para ver se vai ser inscrito para entrar no time ou para ficar no banco. O Caio Paulista foi anunciado. Então você vai... regularizou, né? Aí você vai, o São Paulo tá chegando o jogador, a estrutura do São Paulo está sendo montada, né? O jeito do São Paulo jogar está sendo muito claro, está muito evidenciado. Se você perguntar para mim assim, esse time do São Paulo de hoje é melhor que o time do ano passado? Tecnicamente, eu vou dizer para você não. Agora, sou capaz de dizer para você o seguinte, esse time de hoje corre mais, tem mais vontade, mais de empenho, o sujeito dá com a cabeça na trave, se vira e tenta fazer mais dedicação? Eu vou dizer para você sim. Sem duvidamente. Há uma compensação. A consciência do Pascoal está confusa. Muito obrigado. Hoje. Há uma compensação de alguns fatores. Esse time do São Paulo, os caras estão mordendo, estão pegando, estão jogando e estão vibrando com o time, com a torcida do São Paulo. Pascoal, concordo com você que está em informação, mas, por exemplo, eu não tenho dúvida que irão jogar Luciano, Caleri, David aqui na esquerda, o Rato aqui na direita, o Mendes ali no meio, o Arboleta lá atrás, o Rafael Nazar. Já tem, e esses caras vêm fazendo 3, 4 jogos. Já tem essa espinha pronta. Mas são 4 jogos, o Corinthians teve uma temporada inteira. O Corinthians jogou contra quem até agora em 4 jogos? O São Paulo já pegou o Palmeiras e não perdeu. O mais forte que o Corinthians pegou foi o Bragantino e perdeu. Então, assim, esse São Paulo que está andando e trocando pneu já foi testado contra o Palmeiras. Ituano, não, mas quase Ituano jogou em casa. Mas já fez um clássico. Sim. O São Paulo já fez um clássico. Fez um outro contra a Portuguesa, que para uns é clássico, para outros não, ok? A Portuguesa está voltando aí, mas foi muito bem. Calma, que ser clássico é diferente de ser um jogo competitivo hoje, né? A Portuguesa está muito abaixo em nível técnico. Tá bom, mas ele já enfrentou o Palmeiras e não perdeu, e fora de casa. O São Paulo, esse São Paulo em construção que está trocando pneu. O Corinthians fez o primeiro jogo contra o Bragantino, ou seja, o primeiro e único de Série A contra a Série A. Aí depois Água Santa, estou até olhando aqui. Então... Água Santa, depois Inter de Limeira, 0-0. Guarani ganhou. E o Guarani ganhou. Os jogos em casa, o Corinthians ganhou os 2. Os outros empatou um e perdeu o outro. Empatou um e perdeu o outro. Que pese depois o Bragantino ter até perdido. E a Portuguesa 3-0. Todo mundo, poxa, tá, eu me animei com aquela vitória dele contra o Corinthians, mas foi o único jogo Série A. E aí o Corinthians perdeu. O São Paulo já passou por um teste muito forte, que foi contra o Palmeiras. E passou pelo teste fora de casa. Então, acho assim, não tem essa de o Corinthians é favorito. Não vejo argumentos para o Corinthians ser favorito. Esse argumento físico, mas o jogo não é... O Corinthians não está bem fora de casa, o jogo não é na casa corintiana, vai ter muita torcida do São Paulo. Vai ter muita, não. Vai ter pelo menos uns 45 mil. E é única, né? Porque aí esse clássico torcida não única, pode vender. torcida única. Então, É torcida única. eu acho que está tudo muito igual. Você vai fazer. Eu não queria fazer isso. Já vem aquela Mas vocês coisa lá. começam a ficar em embate, tá assim, tá assado, um puxa pra lá, outro puxa pra cá, eu vou ter que perguntar. Favoritômetro. 100%. Como é que divide os 100%? Eu vou ter que perguntar, gente. Para mim,
60-40. Eu tô com você nessa, pro Corinthians. Não, eu o dele tô é com o pro São Pascoal. Não, 60-40 pro Corinthians. Ah, 60. Pode ser favorito para mim. Tô nessa não. 55 pro São Paulo, 45 pro Corinthians. Djalma. A cara do Djalma de que queria fazer isso. Não vejo favorito. Não, mas para Não, 50-50 não. Não, aqui não entra, 50-50 com a Dani não tem essa, pode. filho. Só Pode o ser muro 51. Naves não pode fazer isso. Não pode, Dani? Não pode. Pode ser 51-49. 51 São Paulo. 50 não. Olha lá, 51 São Paulo, olha lá. Botou Vou mudar o meu favoritismo. palpite, 51 a 49, tô contigo. Eu sou o Muro Naves agora nessa hora. Mas não é muito difícil, eu não acho que o Corinthians é o favorito. Eu não acho. Tudo bem, vai correr mais. Tomara que o Renato esteja inspirado para os corintianos conseguirem ver um jogo legal, é muito bom para o técnico, etc. E agora é o contrário do que a gente falou em Palmeiras e São Paulo. Aquele clássico pesava muito para o Rogério Ceni, muito mais do que para o Abel Ferreira, que estava, apesar de estar jogando em casa e tal, já tem um time há 2 anos. Esse aí é muito mais importante agora, nessa fase que a gente está, para o Lázaro do que para o Rogério. Mesmo o Rogério estando trocando pneu, com o carro andando, formando time em casa, já foi até vaiado esse São Paulo e tal, mas está na hora do Lázaro também se firmar fora de casa. Então, acho que o peso maior é para o Lázaro nesse jogo. Se tá ruim para definir quem é favorito, porque cada um tem seus problemas ali, o que a gente pode dizer do Santos, que nem